O Evangelho de Jesus, escrito por João, o capítulo 10 e o versículo 10. O Senhor me confiou uma palavra que para mim expressar a igreja eu acho muito difícil, porém eu preciso da cooperação, atenção da igreja. João capítulo 10, versículo 10. Glória a Deus. Eu não sei os outros pregadores, mas eu fico na igreja, no culto. Já viu aquele rádio de antigamente? Você tinha que passar a faixa. Se você tem um toquinho, você já... Aí você... Quem lembra disso? Você vai passando assim, aí você vai indo. Eu fico assim no culto, irmão, tentando pegar a unção, a graça, para encaminhar na palavra. Então, eu sinto peso, eu sinto glória, você sente de tudo no culto. Mas o Senhor é aquele que nos encontra, amém? João 10, 10, todos encontraram? O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenha com. Eu vim para que tenham vida e a tenha com. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, estou em sua presença, Pai querido, juntamente com sua amada igreja, Pai amado, para te louvar, te engrandecer, te exaltar, te glorificar, meu Deus querido, e estar, Senhor, no teu caminho, ouvir a tua voz, cumprir o teu querer, Deus amado, entender, Pai, a tua vontade. Pai querido, o Senhor sabe, Deus, que eu sou homem, sou falho, pecador, ó Deus, mas, ó Deus, eu sei que a tua misericórdia é que faz, Senhor. É tudo para ti, por ti, em ti, ó Deus, que tudo é feito, Senhor. Olha para a tua noiva nesta noite, Pai, e fala com ela, Pai querido. O seu Espírito Santo adorna, Deus. O seu Espírito Santo ensina. O seu Espírito Santo guia, o seu Espírito Santo consola, o seu Espírito Santo abraça. Pai querido, eu sou homem, ó Deus amado e santo, mas eu também quero, Senhor Jesus, estar junto com tua noiva para louvar, exaltar o teu nome. Obrigado por tudo que nós vivemos neste lugar. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado pela tua graça. Obrigado pelo teu poder. Obrigado, meu Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas nessa noite. Fala, Deus, revela, multiplica a tua bênção, ó Deus, cura, ó Deus amado e santo, batiza com o Espírito Santo, ó Deus querido, liberta, Pai, essa é a tua palavra, em nome de Jesus, nós precisamos de ti, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, em nome de Jesus, glória a Deus. O Senhor Jesus nos veio dar vida e vida em abundância. Meus queridos, a Bíblia, ela nos ensina o antes, o durante e o depois de tudo aquilo que Deus tem para a nossa caminhada, para a nossa vida. A Bíblia nos fala sobre algo que, uma das coisas que foi primordial para Jesus ir para a cruz do Calvário, era uma dívida que a humanidade tinha, que alguém precisava pagar. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas a vida é o dom gratuito de Deus, ou o dom gratuito de Deus é a vida. A Bíblia diz sobre o pecado.
o salário, a dívida. Quando eu olho para isso, eu vejo que nós que trabalhamos o mês todo para ter o ganho no final do mês, nós sabemos que não foi fácil, trabalhou e recebeu. Alguns no final de semana, outros às vezes no final do dia. O certo é que trabalha e recebe. Alguém que faz um trabalho, um serviço numa casa ou um cabeleireiro, terminando o serviço, já recebe. É uma dívida. Eu troco o meu tempo, a minha habilidade, o meu conhecimento, a troco do teu dinheiro. É uma dívida, é uma troca, não é verdade? E assim, a humanidade entrou nessa dívida pelo pecado. Você conhece toda a história da ida, o homem e a mulher ao pecado, de Adão e Eva, e eles herdaram, ou eles adquiriram essa dívida para toda a humanidade. E durante todos os tempos bíblicos, Deus vem tentando se aproximar do ser humano, ter um relacionamento com o ser humano, trabalhar a ponto de mover para que o ser humano fique em sua presença. E você vê na Bíblia que de tempo em tempo o ser humano se aproximava de Deus, porém outros tempos se afastavam de Deus. Gerações e gerações, e assim foi indo até na saída do Egito. Deus se aproximou muito, foi muito perto do ser humano, Deus falando, Deus operando, Deus manifestando. E depois que começou a monarquia em Israel, o ser humano foi cada vez mais se distanciando de Deus, e Deus foi deixando o ser humano andar pelos seus próprios caminhos, pelos seus próprios pensamentos, até que veio o dom gratuito de Deus, aleluia, por Cristo Jesus, que é a vida eterna. Jesus veio pagar a dívida, Jesus veio pagar, e Jesus veio arriscar o nosso nome do Serasa espiritual, Jesus veio rasgar a promissória do SPC, é verdade? E Jesus veio dizer: não tem mais dívida, você não está mais com o nome sujo no céu, aleluia, glória a Deus. Jesus veio, e Ele veio trazer a lei do Espírito e da vida, que está em Romanos 8:2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Jesus não veio, querido, abolir totalmente, arrancar, destruir e dizer: agora nós não tem mais lei, nós é livre, nós é sorto, é do jeito que nós quer. Não, Jesus veio trazer outra lei. Você leu comigo, foi Paulo que escreveu: a lei do Espírito e vida, a lei do Espírito e vida, porque a lei do Espírito e vida em Cristo Jesus me livrou do pecado e da morte. Nós precisamos entender, meus irmãos, que a nossa vida, ela é muito preciosa para Deus. A nossa vida, ela tem para Deus um valor enorme. Na verdade, nós louvamos o louvor, que, irmão, você sabe o valor que tem uma alma, não só aquela que você ora, aquela que você quer ganhar para Cristo, mas a tua também. Tem um valor enorme para Jesus. Talvez você olha para você, para a sua história, você olha para a tua casa, olha para o seu estado, e você olha e vê: pastor, talvez eu não sou tão importante assim, porque talvez, pastor, eu não estou na onde eu quero, eu não estou do jeito que eu quero, eu não alcancei o que eu queria. Querido, eu quero te dizer uma coisa: olhando para você aqui, cada um observando o outro, você tem uma ideia, mas quando você é tirado daqui e levado lá no Irã, no meio daquele povo que é morto, arrancado a cabeça, arrancado o braço, ou quando você é levado lá para a África, onde vê crianças morrendo esqueléticas, sem comida, você olha e diz: Jesus, eu sou muito bom, eu estou abençoado, a minha casa é uma bênção, eu tenho saúde. Quando
você sai daqui e vai para um hospital talvez, e vai lá talvez no hospital do câncer, no lugar, no estado terminal, e você vê pessoas que o câncer já corroeu metade do seu rosto, metade do seu nariz, talvez corroeu o seu pescoço. Aí você olha, você respira e diz: Jesus, obrigado porque eu estou bem. Jesus, eu tenho uma dorzinha na perna, uma dorzinha de cabeça, ou talvez é uma frescurinha que eu tenho. Jesus, eu estou bem. Querido, a perspectiva daquilo que você está regendo a tua vida é, querido, de acordo com aquilo que você está comparando com a vida do outro. Eu estou na prova, pastor, mas tem um carro. Eu estou na prova, pastor, mas você não ligou a luz, cortaram a luz hoje? Não está para cortar, está para cortar. Jesus pode fazer milagre amanhã. Faz assim, ó. Morreu, você está vivo. A perspectiva de vida que você hoje despreza, a vida que você despreza, está, querido, englobada na perspectiva que você tem da vida do outro, daquilo que você está observando ao teu redor, na comparação que você está fazendo. E quantas pessoas estão em Cristo, está na igreja, está incontente, descontente. Tem sol na tua cabeça aí? Está calor, mas está a ponto de você não suportar ficar aqui dentro? Tem 2 ar aqui. Você conseguiu ler a Bíblia? Tem luz. Nossa, até um porcelanato. Tem gente que fica mandando mensagem para mim da África. Agora deu uma parada. Mas antigamente, pastor, vem para cá, pastor, abre uma igreja aqui, pastor, nós queríamos ouvir o que prega na igreja. Eles acompanhavam nós talvez até o mesmo que está comunicando com o pastor Marcos. Nós queríamos, pastor, uma igreja igual essa aqui. Pastor, olha aqui a nossa igreja. A igreja deles, irmãos, era folha de coqueiro, colocada uma em cima da outra assim. E teve um dia que ele mandou mensagem, isso aí há uns 4 anos atrás, ele mandou mensagem pelo Messenger, e ele mandou um vídeo assim: pastor, faz um mês que eu tenho tentando mandar esse vídeo para o senhor, porque eu tenho que ir em um lugar muito longe para pegar um sinal de internet. Olha a nossa igreja, pastor, o vento veio e arrancou, as estacas, irmão, não é profunda, porque eles não têm ferramenta, não tem cavadeira para cavar e colocar as estacas no chão. Então eles vai batendo, e a água é muito longe para jogar água, então eles colocaram lá e o vento levou com tudo. Aí ele falou: pastor, mas olha o povo aqui, o povo cantando, pulando, dançando, porque ele estava dizendo que Jesus os livrou da morte, do pecado, do inferno. Agora eu estou tudo bem, eu não vou na igreja. Não era para ser assim, era para ser diferente, está tudo marcado ali. Mas uma coisa que eu aprendi: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Jesus te ama, irmão. Já pensou se você tivesse nascido lá nesse país? Você estaria talvez pedindo assim: irmão, me dá aquela página na Bíblia, porque aquela que eu tinha eu já li bastante. Vamos trocar ela comigo, porque eles pegam a Bíblia e eles desfolha para a aldeia, cada um com uma página. Irmão, você está com o versículo tal, você está com o capítulo tal. Vamos trocar, eu já li bastante, já decorei. Eles trocam. Agora eu tenho Bíblia, eu nem trago para a igreja. Eu vou usar o celular, mesmo tempo o Instagram. Jesus quer olhar para a igreja e dizer: Jesus, obrigado pelo Senhor ter ido na cruz. Obrigado pelo Senhor ter morrido no meu lugar.
Oh Jesus, eu vou na igreja, não ficar com a cara amarrada, ficar olhando para os outros. Eu vou na igreja para te adorar, Jesus, porque eu tenho uma gratidão tão grande. A minha alma ia para o inferno, mas o Senhor me chamou, o Senhor me encontrou pela rua, o Senhor me encontrou pelo trabalho, o Senhor me encontrou pelos becos, o Senhor me encontrou na rede social, o Senhor me encontrou, Jesus, e eu não vou para o inferno, porque eu fui salvo. Eu fui salvo. Eu fui salvo. Aleluia. Glória a Deus. Eu estive em Israel, irmão. E nós fomos no Museu de Israel. Elamando caia soberabaia calabás. Lá tinha um homem, um senhor. Ele foi salvo do campo de concentração de Hitler. E tem algumas filmagens, algumas fotos, é feio, querido. E o Senhor falava na língua hebraica, e lá tinha um homem interpretando em inglês, e um outro irmão interpretando em português para nós, e esse homem dizia: eu fui salvo da concentração de Hitler, eu fui salvo. Ele vibrava: eu fui salvo. Eu falava: meu Deus, será que nós teríamos uma gratidão dessa, de Jesus ter morrido na cruz por nós, por ter nos salvado da morte e do inferno? Será que eu tenho essa gratidão? Será que eu posso dizer: Jesus, não falta mais nada não, eu vou alcançar os meus objetivos, porque o Senhor não me ensinou a ser covarde, eu vou para frente, mas Senhor, não falta mais nada, eu almocei hoje, aleluia, oh glória a Deus. Eu creio que todos vão jantar, e quem não for jantar é porque não quer, aleluia, todos vão se alimentar, vai tomar água, vai ter pessoas agora, dobrando o joelho, dizendo: Jesus, envia alguém que possa me dar um prato de comida, envia alguém que possa vir falar de ti para mim, aleluia. Oh glória. A lei do Espírito e vida. Jesus te chamou para viver o Evangelho. Jesus te chamou para viver a palavra verdadeiramente. Querido, o Evangelho é diferente do que muitos lugares estão pregando. Eu não estou aqui para criticar. O Evangelho, sim, meus irmãos, não é o Evangelho somente você alcançar uma dádiva financeira, um auge financeiro, ou olhar e dizer: aquele homem é mais crente do que eu, porque ele tem sucesso. Sucesso é ter o nome escrito no livro da vida. Sucesso é ouvir Jesus dizer: eu te conheço. Sucesso é sentir a presença dEle. Sucesso é ser cheio da presença. Sucesso é viver na presença. É acordar de manhã e dizer: Jesus, eu estou na tua presença, que alegria. Sucesso é dobrar o joelho e orar. Isso é sucesso. O restante vai conseguir? Vai. Mas a melhor coisa é ter Jesus. Quando eu vejo os dois discípulos de Emaús indo para sua casa, Cleopas e Maria, eu acho que é isso, eles estavam indo junto, e Jesus veio do lado deles, e foi conversando com eles, e eles dialogando com Jesus, e aí eles olhou e diz assim: tu és peregrino aqui, não sabe o que aconteceu. Jesus, o justo, foi crucificado, foi morto. O próprio conversando com ele, o próprio conversando com
com eles, aleluia. Querido, que nós não venhamos ser assim, não reconhecer a voz do nosso Senhor, não reconhecer a presença dEle, não reconhecer que Ele está do nosso lado, bem no momento de angústia, de tristeza, de prova, aleluia. Ele está do teu lado para te consolar. E quantos não reconhecem, e quantos não olham, e quantos vão reclamar, e quantos vão dizer que vai parar. Sim, Espírito Santo. Aí agora você ouve um desviado que saiu da igreja, falando mal da igreja, mal do pastor, e não ouve a pregação que vem pregando. Não confia em quem ora por você. Dá valor no outro lá fora, que saiu e quer levar mais um pouco. Eu recebo autoridade para dizer isso para você. Dê valor em quem ora por você. Dê valor em quem está pagando preço pela tua vida. Não foi um homem que morreu por você na cruz, foi Jesus. Ele não quer uma igreja ingrata, uma igreja que quer moldar Jesus aos seus bel prazeres. Quando eles chamou Jesus para entrar para dentro da casa, aleluia, quando ele partiu o pão, eu fiquei pensando sobre isso, pastores. Por que é que eles reconheceram Jesus na hora que ele partiu o pão? Porque a primeira coisa que eles via quando via Jesus era a provisão, era o pão que ele multiplicou. Mas não tem problema não, Jesus parte o pão dentro da tua casa também. Jesus está partindo o pão. Se tem pão, se Ele está partindo é porque tem pão. E se tem pão é que Ele providenciou. Se tem pão é que Ele não deixou faltar nada. Xarabacomanai, aleluia. O salário do pecado é a morte, mas a vida é o dom gratuito de Deus. O Espírito de lei, a lei do Espírito e vida, aleluia, está na presença de Deus. Oh glória a Deus. Querido, eu gostaria de pregar toda essa mensagem, não vou conseguir, eu sei disso, mas uma coisa eu quero te dizer, querido, que o Senhor Jesus, Ele veio fazer algo que você talvez ainda não entendeu, você talvez ainda não está olhando, mas Ele está trabalhando na tua vida. Não tem problema se você não reconheceu hoje, aleluia, até hoje, mas a partir de hoje Ele vai te ensinar a reconhecer, oh glória, as misericórdias dEle é nova toda manhã, aleluia. As misericórdias dEle é nova. A vontade do diabo é te matar. A vontade do diabo é te fazer desviar. Mas enquanto você está achando que está sozinho, reclamando pelos cotovelos, Jesus pegou na tua mão e disse: aqui não, Satanás, esse é meu, esse você não toca. Racamanta labassobia, xarabacalamadarabassúbia, esse você não toca. Oh glória a Deus. O Senhor Jesus Cristo está dizendo no texto que nós lemos: o ladrão vem para roubar e matar, aleluia, e destruir, mas eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. O ladrão quer matar, o ladrão quer roubar, o ladrão quer destruir, mas Jesus Cristo veio para te dar vida, e vida com abundância. Satanás quer te
te afastar de Deus, Ele quer que você saia da presença de Deus, Ele quer que você peca contra Deus, para Ele ter o acesso sobre a tua vida. Aleluia, oh glória a Deus. O Senhor está dizendo que aquele que vive na presença de Deus, ele é guardado pela presença, ele é guardado pelo poder. Aleluia, há uma nuvem de glória sobre a tua vida, há uma nuvem de unção sobre a tua vida. O inferno olha, o inferno quer te destruir, mas quando ele olha, ele vê Jesus. Oh glória! Ele veio para roubar a tua saúde, roubar a sua alegria. Ele veio roubar a sua paz. Aleluia. Oh glória a Deus. Viver com Cristo não é ausência de problemas, mas é saber que apesar de ter problemas, você tem um Jesus, você tem um Deus que vai pegar na tua mão e vai te ajudar a passar por isso. Eu não sei qual é o deserto que você está enfrentando. Eu só sei de uma coisa: você veio ao lugar certo. Você está junto com Jesus, aleluia. Ele veio te chamar pelo teu nome, colocar em ti o teu sobrenome e dizer: tu é meu, oh glória. Tem problema, querido, que você não escolheu passar. Tem problema que você não escolheu enfrentar. Sim, Ele veio, Ele bateu na tua porta, Ele veio te assolar, aleluia. Tem problema que você tentou fugir, tem problema que você tentou cair fora, aleluia. Igual José tentou fugir da mulher de Potifar, caiu na cadeia e passou ali pelo problema, pela dificuldade, aleluia. Mas eu quero te dizer uma coisa, oh aleluia, passar pelo problema sem Jesus é uma coisa, com Jesus é outra coisa, aleluia. Ele quer que você entenda nesta noite que o amor dele é tão imenso, tão grande, tão poderoso pela tua vida, porque se você estivesse no mundo, se você não estivesse na presença de Jesus, ou você estaria preso, ou estaria morto, ou estaria morrendo numa depressão, aleluia. Irmão, não tem escolha para aquele que Deus escolheu, ou é em Cristo ou é fora de Cristo. E se é em Cristo Ele cuida, aleluia. Se é em Cristo Ele supre, se é em Cristo Ele cuida, aleluia. Aleluia. Vida abundante não é acúmulo de bens, ou garantia de uma vida sem frutos, sem lutas, perdão. É uma vida, não é uma vida superficial, não é uma vida de fachada, é uma vida entregue. Tem pessoas que dizem assim: a prova que eu estou passando, eu nem sei o que eu estou fazendo na igreja. Eu quero te dar um recado, irmão. Se você estiver fora da presença de Deus, você vai estar passando pior. Se você está na presença de Deus no deserto, Ele vai andar contigo nesse deserto. E esse deserto não é para te matar, é para te ensinar, é para te fazer crescer. Quantas pessoas já se surpreendeu com tua vida? Quantas pessoas já se surpreendeu com suas palavras? Quantas pessoas já se surpreendeu com a sua educação? Quantas pessoas já se surpreendeu como você é hoje? Quem era você antes? Querido, sabe o que é isso? É Jesus na tua vida. E quando eles olham, eles podem não ver um carro zero, podem não ver uma casa boa, mas ele vê um homem ou uma mulher íntegro e íntegra andando na presença de Deus, aleluia. E o diabo está no meio da rua dizendo: eu vou matar, mas quando ele fala eu vou matar, ele vê Jesus, ele vê os anjos, e ele olha: eu não posso. O diabo fica endemoniado quando ele olha o crente, ele diz: eu não posso tocar, eu não posso tocar, aleluia, glória a Deus. O que é viver em abundância, pastor? Vida em abundância, plenitude na alma, começa com uma mente saudável e alinhada com Deus, resultando em cura interior. Eu disse no domingo passado,
Os coaches da vida estão ensinando inteligência emocional. A Bíblia fala disso mais de 2000 anos atrás. É que o crente prefere ouvir outros de fora do que ouvir a palavra, do que ouvir Deus. Aleluia, eu estou angustiado, tem o Espírito Santo para te consolar. Eu estou desesperado, tem o Espírito Santo para te abraçar. Ah, pastor, eu não sei o que fazer, tem a palavra de Deus para te guiar. Ele está contigo todo dia, Ele trabalha na tua mente, na tua história. Aleluia, querido, nós somos os rejeitados da história do mundo. Aleluia, se Jesus não nos busca lá no mundo, não nos traz para a presença dEle, o mundo já tinha nos atropelado, passado por cima. O diabo tinha um plano de morte, o diabo tinha um plano de destruição, mas o Senhor olhou do céu e disse: esse não, essa não, esse aí, essa é minha. Aleluia, não toca não, eu o chamei, eu vou tirar do mundo, eu vou tirar o palavrão da boca, eu vou tirar as músicas do mundo da vida dele, eu vou tirar a amizade do mundo, eu vou preparar, eu vou colocar na minha presença, e ele vai pisar na tua cabeça, Satanás. Aleluia! Um dia eu estava em uma igreja e fizemos um momento de libertação, e um dos obreiros que estava ali foi um dos chefes de muitos terreiros. E depois que expulsamos os demônios, que eu fiquei sabendo, tenho uma vontade de olhar para o diabo e dizer para ele: está vendo? Aquele que você usava para destruir vida, Deus está usando para arrancar, para te arrancar, quebrar as tuas garras, quebrar as tuas unhas. Querido, o diabo queria te usar, o diabo queria te levar para a prostituição, o diabo queria te levar para a mentira, mas o céu enxergava você, o céu te amava. Aleluia, o céu tinha um lugar preparado para você, o céu já tinha o teu nome escrito no livro da vida, lá em cima, no livro de Deus. Aleluia, melhor, Deus já tinha olhado para você, dentro do ventre da tua mãe. Oh glória, na grande guerra, grande corrida dos embriões, Deus estava olhando para você, aleluia, enquanto milhões, mais de 5 milhões ali, pereceram, ficaram por meio do caminho. Deus estava olhando para você e estava dizendo: você vai nascer, você não vai nascer para ser qualquer um, você vai nascer para ser meu filho, você vai nascer para ser meu servo, você vai nascer para fazer a minha obra. Aleluia. E o diabo a vida toda quis te usar, quis te levar para lá, para cá, mas o Senhor te encontrou, o Senhor te abraçou, o Senhor te limpou, o Senhor te ungiu. Aleluia. Ele te renova diariamente, Ele te enche de poder. Aleluia. O que é vida abundante, pastor? Salvação da morte e do inferno. Lucas 19:10, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar os que havia, aleluia, os que estavam perdidos, os que haviam se perdido, os que estavam se perdido. O Senhor veio te salvar, e Ele não veio só te salvar, Ele veio te buscar, aleluia, para Ele mesmo. Oh glória, Ele veio te encaixar na obra dEle, Ele veio te chamar de filho, de aleluia, oh glória, de pessoa que é dele. O diabo olha e pensa: como eu vou agir, como eu vou fazer, mas Deus está dizendo: é meu, aleluia, oh glória a Deus, aleluia. Deus veio te salvar por Cristo Jesus. Segunda coisa, porque você vive uma vida de abundância, para pertencer ao reino. Jesus te chamou para pertencer ao reino. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, amém? O mundo jaz no maligno. O rei do mundo é Satanás.
É Satanás que é o dono da briga, é o Satanás que é o dono da morte, é o Satanás que é o dono da enfermidade, é o Satanás que é o dono da separação, é o Satanás que é o dono das coisas erradas. Mas Jesus te trouxe. Mateus 6,33. Busquem, pois, primeiro o reino, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus te chamou para pertencer ao reino, aleluia. Jesus te chamou para pertencer ao reino. E quando Ele, querido, Ele saiu da cruz, Ele desceu as regiões baixas, como diz a palavra, aleluia. Ele pregou, aleluia, lá, ressuscitou, oh glória, e Ele foi assunto ao céu, oh glória a Deus, para sentar no trono, aleluia, o trono que é dele. Se Ele assentou no trono, Ele é o rei, oh glória, e Ele veio te chamar para participar desse reino. Você é participante do reino do Senhor, aleluia. Você é participante, e Jesus Cristo é o rei, aleluia. Jesus Cristo é o rei. Deixa eu te fazer uma pergunta. A Bíblia diz que se nós morremos com Ele, ressuscitamos com Ele, e com Ele assentamos as regiões celestiais no seu trono. É Bíblia isso. Estou dizendo aqui fora de contexto não. Ele assentou, e nós assentamos com Ele no seu trono. Então por que é que Satanás domina a tua cabeça? Por que é que você vive como se não vivesse no reino? Como é que você vive como se Jesus não fosse o Rei Supremo? Como se Ele não tivesse poder sobre todas as coisas? Porque você vive como se você fosse alguém desesperado, correndo, sem ser acolhido, sem ter para onde ir. Eu estou desesperado, pastor. Há uma síndrome em mim, a sua síndrome foi pregada na cruz do Calvário. Satanás quer confundir a tua cabeça e dizer que você é um derrotado, e que você não pode, e que você vai morrer aí, nessa depressão, nessa loucura. Mas já foi pregado na cruz do Calvário, aleluia. A cédula da dívida foi rasgada, Jesus a rasgou, Ele pagou a sua dívida. Se você morreu com Ele, ressuscitou com Ele, aleluia, assentou com Ele no trono e reina com Ele, você reina com Ele. Você reina com Ele. Pastor, o senhor está me iludindo? Não, irmão. Se não for para viver a Bíblia, eu nem leio ela. Se não for para viver o que eu leio, eu nem leio, eu nem busco, eu nem oro, aleluia. Eu sou, aleluia, com Cristo, aleluia. Estou reinando com Cristo neste corpo, eu estou reinando com Cristo neste corpo. E eu quero saber se alguém entendeu isso nesta noite, para dizer para o inferno que também está reinando com Cristo neste corpo, nessa vida. Satanás não tem poder, aleluia. Eu fico olhando os crentes com medo de demônio, de assombração, de Satanás. Me dá um negócio na cabeça quando eu vejo. Deus já me usou muito na libertação, minha esposa sabe, ela acompanhou o ministério. Deus disse que ia mudar a forma que ia me usar, ia me usar mais na sabedoria, no poder. Mas era quase todo culto. E eu olhava os crentes, tudo se afastando. Um dia eu fui orar num culto no lar. E eu cheguei e a irmã falou assim: olha, tem um irmão aí que ele bate o batuque lá. Ele vai parar de mexer com essa percussão hoje. Ele vai sair desse grupo do deslouvor do inferno hoje. E eu pregava, um homem olhava para mim. Eu olhei um monte de obreiro, um monte de gente do lado dele lá. Eu falei, não vai dar certo.
E eu pregava, vamos fazer assim para mim. E ele mexia o lábio para mim. E eu nem, estou pregando. Aí o Espírito Santo disse para mim, agora. Virei para ele e falei, em nome de Jesus, Satanás. Porque Deus me mostrou em revelação que ele ia catar a cadeira e bater em mim. Falei, em nome de Jesus, Satanás. Ele deu um pulo, jogou cadeira para todo lado. Procurei os crentes, estava tudo para lado de fora da casa. Ele falou, agora é eu e você. Falei, não. Eu não. É você e Jesus. Mão para trás, de joelho e sai. Você vai ter medo do diabo. Você vai ter medo do inferno. Não, pastor. Falaram que vai amarrar, vai colocar minha foto dentro da boca do sapo. Irmão, manda deixar o coitadinho em paz. Fala para ele, não vai colar. Eu estou em Cristo. Eu estou na lei do Espírito e vida. Eu estou vivendo a abundância de Cristo. Eu estou buscando a Cristo. Eu estou na presença de Cristo. O que temeremos, aleluia, se Deus é por nós. Ouve essa, Satanás, se Deus é por nós. Você está medo? Do que você estava com medo mesmo? Você estava com medo do que mesmo? Jesus é contigo. Ele te chamou. Ele te elegeu. Ele te capacitou. Ele te encheu de poder. Ele te deu glória, poder, alabassúpia. Shai, kelai, súpia, alabacomi, narasai. Decantarabalabacomanae. Aleluia. Não anda como alguém que não é do reino. Não anda como alguém que não é do reino. Aleluia. Você pertence a um rei. Você pertence a um reino. Oh glória. Aleluia. Você chegou. O outro reino caído, destruído tem que sair. Porque você chegou, Jesus chegou junto. Você chegou, chegou o reino de Jesus. Aleluia. É por isso que a Bíblia diz que o Senhor dará planta no meio do deserto, brotará o rio no meio do ermo, porque aonde o Senhor chega, a fertilidade chega, a glória chega, o poder chega, a presença chega, aleluia, a prosperidade chega, labadaraçai, oh glória, aleluia. Aí você começa a trabalhar no emprego, onde tem um monte de gente invejoso, que olha com você com o olho atravessado. A porta foi Jesus que abriu. E aí o endemoniado diz assim, eu vou fazer de tudo para ela e para ele sair daqui. Quem que vai sair mesmo? Quem que vai ter que dar licença mesmo? Se você não andar como o reino, como do reino, você vai pedir as contas. É muita guerra, sabe? Ai, meu Deus, quem poderá me defender, sabe? Todo mundo fala mal de mim. Olha para o diabo e diz assim para ele, Satanás, eu estou aqui porque Jesus me pôs. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Você tem hora que ora, você expulsa, você pula, rodopeia, pula de ponta, e o diabo não sai. O que eu faço, pastor? Resiste, aleluia, resiste, resiste, aleluia, oh glória a Deus. Mas o versículo diz o que no início? Cadê os biblistas aí? Me ajuda a lembrar. Esse versículo que diz no começo? E antes? Não. Sujeitai-vos. Se você não sujeitar a Deus e você for resistir o diabo vai rir da tua cara. Mas de manhã você sujeita a Deus. Você pega, vai lá você vai lá na conexão lá sabe, do rádio de antigamente. Você vai até peguei Jesus. Eu conectei na tua presença. Aí você vai para o serviço. Aí o diabo vem endemoniado, capetado, vem com as suas miríades de demônio, olha para você e diz, deixa ele passar, né? Não pode.
Não pode. Não pode. Nós fizemos um trabalho de libertação com a macumbeira. E ela, lá na casa dela, falou assim: eu vou te pegar, você vai ver. Lá na igreja, se você for tentar me segurar, você vai ver o que eu vou fazer com você. Eu vou te envergonhar lá. Eu falei, aí o pastor estava comigo, era apenas um diácono. O pastor estava comigo, cala a boca, Satanás, você é mentiroso. Expulsou tal. Aí no culto manifestou o demônio. Na hora que eu vi que ela foi entortando assim na cadeira, eu falei assim: já que ele me chamou para briga, fui lá na porta, igual o irmão estava lá, porque manifestava, saía correndo para a rua. E eu fiquei lá na porta. Eu falei, será que ele vai me pegar? Na hora que ele veio e fez assim, eu estou para trás. Aí eu fui atrás. O pastor falou assim, calma, eu já queria pôr a mão na cabeça. O pastor falou, calma, deixa eu terminar aqui, meio nos códigos lá, né? Aí eu peguei e falei assim no ouvido: Satanás, você não ia me envergonhar? Tem outro mais poderoso atrás de você. Ah, é? Então, sem barulho, pega a tua malicu e sai, em nome de Jesus. A mulher foi, sentou bonitinha e ficou o culto inteiro olhando para mim na porta. Falei, se não sair vai ter que ouvir a palavra. O culto inteiro. Você é o proibido a manifestar aqui, fazer barulho. Sabe por quê? Porque você pertence ao reino. Você é do reino. O reino das trevas não pode com o reino da luz. E o mais impressionante, em trabalho de libertação, Satanás não nos chamava de outra coisa a não ser de filhos da luz. Filho da luz, filho da luz, olha, tem coisa escondida em tal lugar. E nós íamos, orávamos, manifestávamos, arrancava tudo aquilo lá para jogar fora. O diabo, talvez você está aí cabisbaixo, triste, achando que a tua vida não vai para frente, mas o diabo está olhando para você e está vendo a luz, está vendo a luz de Cristo, está vendo o brilho de Cristo, aleluia. O céu está olhando para você. É você que quer ficar triste, mas Jesus Cristo está dizendo para não ficar, aleluia. Jesus quer que você pertence ao reino, amém? Como que eu faço? Como que eu sei que eu estou vivendo uma vida em abundância? Você tem o Espírito Santo. Em nenhuma religião do mundo se diz que o Espírito do próprio Deus habita dentro do ser. Em nenhuma, eu acho que eu já estudei mais de umas 50 religiões. Já estudei muito sobre religião. Em nenhuma diz, nessas religiões você tem que fazer um ritual para se conectar ao Criador, ou a uma divindade, alguma coisa assim. Mas nós, quando Jesus Cristo foi para o céu, antes ele disse para os seus discípulos: eu vou para o Pai, mas eu vos enviarei o meu Consolador. Você talvez despreza, você talvez olhe e despreza. Você sabe, irmão, se hoje Moisés estivesse aqui, Moisés ia dizer para você: acorda, igreja. Era ele que fazia a nuvem, aleluia, no sol quente. Era ele que era a coluna de fogo na noite fria. Era ele que abriu o Jordão pela arca. Era ele que trouxe enfermidade no arraial do inimigo. Era ele que manifestava a glória. E agora ele mora aí dentro. Agora ele está aí dentro. Aleluia. Ele se despiu da sua glória para dizer: você é pecador, mas eu moro aí dentro. Você erra, mas eu moro aí dentro. Aleluia. Você não é perfeito, mas eu moro aí dentro. O Senhor não está procurando a tua perfeição, mas Ele está procurando, aleluia, a tua entrega. O momento que você se arrepende, que você desce na presença dEle. Viver uma vida em abundância é ter o Espírito Santo, é viver na presença do Espírito Santo, aleluia.
Oh glória! Sabe quem foi Davi, irmão? Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Davi, ele buscava Deus. Não foi Deus que buscava Davi, não, irmão. Davi buscava Deus. Aleluia. Davi perseguia a presença de Deus. Davi queria ser cheio de Deus. Davi queria se relacionar com Deus. Davi queria estar com Deus todos os dias. E quando Davi pecou, Davi não fugiu de Deus como Adão fugiu. Davi não fez como Saul, continuou fazendo como se nada tinha acontecido. Davi foi para a presença de Deus. Quando Deus abriu os olhos que ele pecou, Davi olhou para Deus e disse: Deus, não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi sabia que ele não vencia porque ele era bom. Davi sabia que ele não vencia porque ele tinha habilidade. Davi sabia que ele vencia porque ele tinha o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz em Zacarias: não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. O Espírito dele te enche, te usa, o Espírito dele te capacita. E você não precisa fazer ritual para ele vir, basta você reconhecê-lo. Pastor Ederson está trazendo uns ensinos muito bons aqui sobre a Trindade. O Espírito Santo é uma pessoa. Então não tem como você fazer que ele não está aí do teu lado. Não tem como você não reconhecê-lo do teu lado. Pessoas conversam, pessoas dialogam, se relacionam. É isso o Espírito Santo. Talvez tem pessoas aqui dentro que não conhecem o Espírito Santo. Talvez tenham olhado para a tua vida, para a sua história, e tenham olhado para a sua história e visto somente situação difícil, e não tem visto o gozo da paz, da alegria que é o Espírito Santo. Aleluia. Davi, ele disse: Deus pode tirar tudo, pode tirar família, pode tirar reino, pode tirar dinheiro, mas não retires de mim o teu Espírito Santo. Como a misericórdia de Deus é nova a cada manhã. Davi sabia que se o Espírito Santo não saísse de Davi, aleluia, Deus permaneceria com sua promessa, Deus permaneceria com sua graça, Deus permaneceria com o seu poder. Então, querido, você precisa entender que o Espírito de Deus está em você. O Espírito de Deus está na tua história. Ele está cuidando de você. Ele te dá inteligência, ele te guia. Aleluia. O quarto, como eu sei que eu sou herdeiro, pastor, melhor, como que eu sei que eu estou vivendo uma vida de abundância? Em João capítulo 1, do 12 ao 13: contudo, aos que receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhe o direito de se tornar filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Você quer que eu explique isso? Você escolheu a cor dos olhos dos seus filhos? Escolheu a cor do cabelo? A ciência está querendo fazer isso aí, mas Jesus vai voltar antes. O teu filho escolheu o seu filho? Você escolheu o pai do seu filho? Não, eu planejei a gravidez. Não, é diferente. Nasceu do jeito que nasceu. Você falou o tamanho, falou a cor, falou o cabelo, falou alguma coisa? Não. Nasceu. Eu vou te explicar o que João está dizendo aqui. Nós não nascemos pela vontade da carne. Quando a pessoa vai adotar uma criança, ele chega no orfanato, ele olha, e aquele que quer um de olho azul, ele vai procurar. Aquele que quer um de cabelinho mais liso, ele vai procurar.
Um maiorzinho, um menorzinho, ele vai procurar, não é assim? Ele vai dizer, esse aqui, eu escolhi esse aqui. Ah, você não entendeu. Jesus olhou e disse, eu escolhi esse aqui. Eu escolhi esse aqui. Alando comandara basúbia. Eu escolhi essa, eu escolhi esse, eu escolhi essa vida, eu escolhi essa história. Eu escolhi, aleluia. Você é a escolha de Jesus, Ele te escolheu, aleluia. Você não escolheu a vida que você tem, Ele escolheu a vida que você tem por você, e Ele quer escolher uma vida diferente, Ele quer escolher uma vida melhor, Ele quer escolher a bênção dEle. Ele te escolheu. Contudo, aos que o receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes direito de se tornarem filhos de Deus, aos quais não creram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Ele te escolheu. Você tem todo o motivo para viver uma vida em abundância. Aleluia, Ele te escolheu. No meio de milhões Ele te escolheu. Ele não te escolheu somente para viver nessa terra. Ele te escolheu para viver depois da tua morte, ou depois da ressurreição, ou da transformação, do arrebatamento. Ele te escolheu para morar no céu também. Ele te escolheu, aleluia, para estar com Ele. Aleluia. Você tem que entender isso. Não foi você que escolheu o Senhor, aleluia, mas o Senhor é que te escolheu. Eu escolhi a vós, aleluia, como o Senhor disse para Jeremias, se eu não me engano é Jeremias, aleluia, Jeremias, eu te escolhi desde o ventre da tua mãe, aleluia, oh glória. Deus é Deus na tua vida, irmão. Você tem motivo para celebrar o Deus que te chamou para viver o seu sobrenatural. Você tem que ser feliz, não pode ser triste. Ele te escolheu. O quinto, você sabe por que você tem que viver uma vida de abundância? Herdeiro e corredeiro de Cristo. Romanos 8:17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória há de ser revelada, aleluia, em nós. Oh glória. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, e a esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme, aleluia, e suporta angústia até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a doação de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é a esperança, pois o que alguém vê, e como a espera, mas esperamos o que não vemos. Aleluia. Oh glória a Deus. Jesus está olhando para no profundo do teu coração, para te dizer, querido, que há uma esperança, aleluia, dentro da tua alma. O Senhor está preparando o dia, aleluia, que Ele vem buscar a sua igreja. Talvez você está olhando para a tua vida, está olhando e dizendo, eu não alcancei isso, eu não alcancei aquilo, aleluia, mas você tem que estar feliz, porque você alcançou
alcançou a salvação, o teu nome escrito no livro da vida, você é propriedade exclusiva de Jesus, aleluia. Então deixa o diabo esbravecer, deixa ele usar alguém para fazer trabalho, você está protegido, você tem um Deus que cuida de você, você tem um Deus que cuida da tua história. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Pastor, eu não tenho motivo para glorificar a Deus. Oi? Tá, traz para mim. Pastor, eu não tenho motivo para dar glória. Você não tinha antes de chegar neste culto. Você tem motivo para dar glória. Aleluia. Oh, glória. Faz assim. Diz glória a Deus. Põe a mão aqui, ó. Tá batendo aí? Glória a Deus. É por isso que quando Davi, ele recuperou a arca, ele dava 3 passos, sacrificava e glorificava a Deus. Lemandecala subirabagai. Oh glória, toda essa pregação, não é da forma que eu gosto de pregar, mas eu sou obediente ao Espírito Santo de Deus. Ele veio te provar que você tem que viver uma vida, e vida em abundância, aleluia. Ele veio te dar vida, e vida com abundância. Viva, meu irmão, viva todos os dias da tua vida, aleluia. Ande na presença dEle, se alegra, glorifica o nome dEle, exalte o nome dEle. Eu quero ouvir a igreja glorificar Ele, eu quero ouvir a igreja adorar Ele. Adore, 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 adore. Alabaçara bagaia sai. Adore, 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 adore. E a buscarei, que meus pés estejam em tua casa. Adore a Ele, adore a Ele. Olha que presença que está entrando aqui, ó. Seu amor e adore ao Rei, adore ao Rei, adore ao Rei, adore ao Rei. Nas minhas fraquezas, eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro. Labassúbia, pode louvar, pastor, pode louvar. Eu te louvo, eu te amo, eu te amo. Tu és santo, tu és santo, tu és santo, tu és santo. Santo, 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 santo. E cai a subida da baixada, vai. Tu és santo, tu és santo, tu és louvado, tu és maravilhoso, tu és grande, tu és grande, tu és grande. Oh, Rebeca, lá e a subida da bacova da açaí. Mostra para ele que você tem o Espírito Santo aí dentro. Ah, pastor, mas eu pequei. Você pecou, mas não morreu. Você pecou, mas está aqui. Você pecou, mas Ele te ama. Sinta o abraço dele aí. Sinta, sinta. Sinta o renovo dele aí. Sinta a presença dele aí. Glória, 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 glória. Diga alguma coisa, diga que ama Ele, diga glória, diga santo. Vai, igreja, Ele quer ser adorado, Ele merece ser adorado. Iria do comandar a súbia. Glória, 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 glória. Araca, lavaçara, bagai. Oh, glória. Tua graça
tua presença me sustenta. Deixa eu contar isso aqui, ó. Espera aí, pastor, deixa eu contar. Um homem veio me contar e disse: pastor, eu tinha furado o pneu dos 2 pneus do meu carro. Eu não tinha o que fazer, pastor. E eu estava lá e eu dizia: eu glorifico a Jesus na bênção. Porque eu não vou glorificar Jesus na prova? Não tinha o que fazer, beira de mato, não tinha, malemar passava carro. E aí ele começou: o Senhor é santo, o Senhor é santo, ô glória, ô glória, ô Deus santo, ô Deus glorioso. Alabadarabassúbia. Ele não percebeu, porque ele começou a falar em língua e dizer: Deus é glorioso, Deus é glorioso, Deus é glorioso. Aí parou um carro atrás, ele não viu, e o carro parou, e o homem estava ali com a arma. E o homem olhou para um lado, olhou para o outro e disse: não tem ninguém, é agora que eu vou tirar minha vida. Eu ouvi essa história, não é mentira, não é conto não. E o homem diz assim: olha, um fazendeiro perdeu 5 milhões aquela semana. A família ameaçou largar dele, porque ele apostou em um negócio, e o negócio andou para trás. Ele estava com a arma apontada para ele, e ele foi apontar, e ele foi pegar o gatilho. Ele escutou: glória, opa, tem alguém aqui, eu não posso dar um tiro, eu não posso alguém me ver, e se esse tiro não me matar, ele vai me socorrer, eu não vou morrer, eu vou sair daqui. Mas ele ouviu: Deus é santo, Deus é poderoso, Deus é glorioso, Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso. O homem foi andando um pouquinho com o carro, quando passou a moita de Coloião, ele olhou, ele viu um homem com os 2 pneus furados, um homem com carro velho, e o homem dizendo: Deus é glorioso, Deus é maravilhoso, Deus é santo, aleluia. E quando ele olhou, ele falou: esse homem está louco. Ele falou: o senhor está com algum problema? Não, eu glorifiquei a Deus quando eu tinha tudo, perdi tudo, agora eu glorifico a Deus mesmo com o pneu furado, porque Ele me deu vida. Se esse pneu estoura ali na frente, é uma ribanceira, eu ia morrer, Ele salvou minha vida. O homem pensou: peraí, eu vim aqui me matar, e tem alguém agradecendo porque o pneu furou e ele está vivo. E o homem falava glória, e o outro arrepiava. O outro olhou para o revólver e falou assim: eu vou matar ele e eu. E o homem dizia: Deus é glorioso, Deus é poderoso, Deus é santo. E o homem com o revólver aqui falou: eu vou matar ele primeiro. Ele não cala a boca. Esse homem não cala a boca, começou a chorar. O homem diz: Deus é Deus, Deus é santo, Deus é bom, Deus é poderoso, Deus é digno, Deus é maravilhoso, aleluia. Deus é maravilhoso, oh glória. E ele começou a falar em línguas. O homem pegou, tirou a bala do revólver, jogou lá no mato, pegou o revólver, jogou lá no mato e começou a chorar e falou: eu quero o que você tem. O outro foi e colocou a mão na cabeça e disse: receba o que eu tenho, aleluia. Agora é 2 glorificando, aleluia. De Jerusalém, Jesus quer ouvir dos teus lábios. Glória, 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 glória. Ali, alabaia, sube a daia, canta, arabagas. Glória, 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 glória. Saltando sobre os montes. Deus está me dizendo que Ele tem um chamado missionário para alguém aqui hoje. Começa a adorar, igreja. Eu não entrego, se Jesus não mandar, não entrego. Eu sinto, mas não entrego. Alei, que amandaraba súbia. Um chamado missionário da palavra. Aleluia. Sim, Espírito Santo. Arabacantaraba súbia. Ele diz que tem a ver com o circo de oração. Ele diz que vai participar do circo de oração. Ai, meu Deus. Oh, glória. Fecha os olhos, adora. Adora, eu estou sentindo, eu não posso parar agora. Eu não posso parar. Olha que presença, vem Jesus. Vem Jesus encher a sua igreja. Vem Jesus encher a sua igreja. Ai, xaraba, canta, lava, súbia. Irialda, súbia, arabajai. Enche. Ai, camanta, araba, lava, sai. E camandaraba, lava, sobe, daraba, calabá. Daraba, súbia. Ire, ai, apó.
Sente a minha presença. Eu te chamei pelo ventre da tua mãe. Te encherei com minha presença. Te encherei com minha palavra. Vou curar esses traumas. Vou curar, aleluia, esses pensamentos. Eu te unjo hoje. Eu te levanto hoje. Eu te encho com a minha presença. Eu marco a tua história. Eu quero te usar na terra, diz o Senhor. Receba poder. Aonde houver uma enfermidade, em nome de Jesus. Aonde houver uma enfermidade agora, em nome de Jesus, vai saindo agora toda dor, toda enfermidade, todo mal, sai agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Todo espírito maligno, satânico, caia por terra, em nome de Jesus. Sai da casa, sai da vida financeira, sai da família, agora, agora. Iracamantará súbia. Deus está quebrando laços. Deus está quebrando cadeias. Santo Deus, Santo Deus. Aleluia. Toda a fúria do inferno seja quebrada. Toda a fúria do inferno seja quebrada agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Clamar pela glória, aleluia, a glória de Deus. Aleluia, 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 aleluia.